Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo, provavelmente você vai ver um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado. E também lembre-se de, se essa análise for útil para você de alguma forma, dê um like, um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Na análise de hoje eu vou falar aqui de alguns papéis, vou falar aqui do Ibovespa, que fechou o pregão aí de forma positiva, uma recuperação forte na última hora de pregão, alta aí de 1,72%, mas eu vou falar mais sobre o mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, seguido aqui de VEG 3, PRIO 3, ITCA 4, POSI 3, CSNA 3, MGLU 3 e BIF 3. Começando então pelo Ibovespa, mas antes vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento justamente para deixar seu like, seu joinha, ajudar a disseminar aqui o conteúdo do canal. Se você acreditar que esse conteúdo é útil, a parte de análise, a parte de conteúdo de aprendizado, dê um like aí, agradeço demais. Começando então pelo Ibovespa, tirando aqui essa tabelinha do lado, então nós temos o Ibovespa com alta de 1,72%. Qual a expectativa para o próximo pregão? Tecnicamente, não que vai ser isso que vai acontecer, mas tecnicamente seria mais para baixo, ou seja, de poder ter ainda algo para baixo. Não necessariamente para cair aqui, pode inclusive fazer isso aqui, ó, subir. Vou botar até em azul, pode até fazer isso aqui para cima. O que vai... nesse sinal, o que levaria? Não, perdeu força para cair. Mas para gerar algo um pouco mais positivo, tem que voltar para cima dessa região. Que é olhando lá, lembrando que eu já comentei o Ibovespa, já falei até aqui nos meus stories, aqui ó, @dvinvest lá no meu Instagram. Vocês viram lá que eu comentei a respeito do cenário, tá mais para queda, que a partir da segunda semana do mês de setembro, o Ibov vai começar a ficar mais maduro, ou seja, a partir da próxima semana, para um processo de reversão, não que vai reverter, mas já fica mais maduro para iniciar uma reversão. E essa reversão pode acontecer justamente, um sinal de alta aqui seria superar a máxima dessa semana. Está faltando mais um pregão para fechar a semana. Pode mudar essa máxima que atualmente está ali perto dos 118 mil pontos. Então, por exemplo, semana que vem, superação dessa máxima seria algo positivo para o Ibovespa. Mas enquanto isso não acontecer, a tendência é o quê? De baixa, de curto prazo. Pode vir mais para baixo? Pode. Lembrando que eu já tinha comentado que o caminho mais provável para o Ibovespa era vir para a região de 112 mil pontos, chegou a bater em 112.435, pode vir ainda um pouco mais para baixo? Pode sim. Não necessariamente vai para baixo, mas a tendência é mais baixista nesse momento, enquanto os compradores não mostrarem alguma força. Primeiro sinal de força, fechamento aí para cima pelo menos num patamar de 116.650. Melhor ainda se romper essa máxima aqui. Aí sim começaria a gerar um pouco mais de sinal de força para os compradores, nem que seja para o curto prazo. Seguindo para os futuros, no mini índice, dá para perceber que depois do fechamento do Ibov, que aí perdeu força aqui nessa penúltima hora de pregão, a última hora de pregão tem sido positiva. Está subindo quase 0,9%, então é algo bom para uma abertura no próximo pregão. Vamos ver como é que vai abrir o mini índice no próximo pregão. Mas de maneira geral, falando só do mini índice, é bom para o próximo pregão no sentido do Ibovespa. Né? O Ibovespa já está fechado, o mini índice está subindo 0,9% na última hora de pregão, ainda não está perto aí de fechar, faltando mais uns 15 a 20 minutos. Então aqui subindo, beleza. E amanhã se abrir subindo? Se abrir subindo e já estiver batendo aqui, eu ficaria de olho na questão da venda. Olhando para o gráfico de 10 minutos, se abrir lá esticado, batendo na região de resistência aqui, ó, que é essa região aqui que vai de 117.890 até um patamar de 118.430, nessa faixa de preço aqui, se chegar e ficar esticado lá no gráfico de 10 ou 5 minutos, dá para arriscar a venda contra a tendência, perda de mínima do que no anterior. Após uma sequência de mínimas ascendentes, seria mais interessante. Mas, enquanto tiver aqui, gerou um grande candle de alta em apenas 10 minutos, só que o mercado não foi mais para cima, não deu sequência. Então isso não é algo tão bom no primeiro momento. Mas enfim, deu sequência, abriu subindo, passou a gerar no próximo pregão fundo ascendente para cima da média, o pivô de alta, foco em compra de day trade. Apenas se abrir subindo, chegar já esticado na resistência, aí pensaria em venda contra a tendência. Abriu caindo, veio para baixo da média, veio para baixo dessa região aqui, daria até para pensar em venda, mas primeiramente topo descendente para baixo da média, mas o ideal mesmo seria sinalização de baixo, mesmo que seja pivô de baixo para baixo da região de 114.600. Topo descendente ou pivô de baixo abaixo desse nível.
Seguindo para o dólar, no dólar, dia forte para baixo, devolvendo a forte alta do pregão de ontem. Então, ou seja, o dólar devolveu aqui a queda, a alta, com queda hoje de 2,16%. A última hora de pregão do dólar caindo, pivôzão de baixa. E, consequentemente, abriu em queda, também se abrir em queda, chegando aqui em níveis de suporte, como, por exemplo, o gap aqui na faixa dos 5,189 e 5,181. Se tiver lá no gráfico de 10 ou 5 minutos esticado para baixo, a possibilidade de abrir compra na superação da máxima do candle anterior, com um candle pequeno preferencialmente. Vou jogar no gráfico de 10 minutos aqui, ó, se abrir desse jeito. Porque não venderia lá embaixo, né? Aí seria mais para tentar pegar um repique de alta sem exigir muito para cima. Por outro lado, abriu subindo, gerou aqui topo descendente, foco em venda. Também, testando a média móvel de 13 períodos. Abriu com bastante força para cima e passou o cenário mais positivo para buscar compra acima dessa região aqui, ó, fundo ascendente ou pivô de alta para cima no nível ali na faixa de uns 5.286,5. Depois disso vamos falar aqui do... Só para mencionar que isso aqui é interessante, que isso aqui tudo é uma correção disso aqui. Isso aqui representou uma expectativa mais baixista. Ontem está até um sinal de subida aqui no semanal, mas não esperava muito desse movimento de subida. Lembra que eu comentei ontem? Então, dava para saber que isso ia acontecer? Não. Apenas que, tecnicamente, eu não vou abrir uma compra pensando em algo muito mais relevante para cima. Seguindo agora para as ações, a PETR4 no dia de hoje apresentou uma recuperação também, alta de 2,12%, bateu na zona de suporte e gerou uma recuperação. Dá para abrir compra aqui? Eu não abriria porque candle muito grande, eu prefiro ficar de fora porque o stop é muito grande, aí a relação risco-retorno é desfavorável, comprar próximo de nível de zona de resistência, enfim, de maneira geral, resumidamente e objetivamente, eu prefiro buscar a compra na Petro acima dos 26,50, fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico diário, falando de swing trade, porque agora não tem mais uma tendência de alta aqui, tem um cenário mais de baixa nesse momento, um viés mais baixista. Eu me interessaria mais por venda em Petro se ela fizer algo assim, ó. Chegou aqui nessa região, caso aconteça, né, e gerar pivô, topo descendente, aí eu me animaria para fazer venda de swing trade na Petro. Vale 3 no dia de hoje, candle de indefinição, ainda caiu 0,36%. Tendência ainda é de baixa? Pode superar a máxima desse candle e buscar aqui um movimento de subida? Sim. Só que abriria compra? Não. Por quê? Porque o tamanho do stop aqui, comparado à distância para a média, a relação risco-retorno é basicamente de 1 para 1. Prefiro não entrar. Na Vale, o mínimo para eu buscar uma compra aqui seria fundo ascendente, acima ali da média móvel de 13 períodos. O mínimo seria isso aí, né? Sendo muito, muito agressivo, sinalizações de alta já para cima dessa região de dois fundos anteriores, região ali em torno dos R$ 96,20, mas preferencialmente sinalizações de alta acima dos R$ 98,60. Seguindo agora para VEG3, que fechou muito bem com alta forte de 6,44% e rompendo dois topos anteriores. Nossa, um baita pivô de alta. Compra aqui, não, já tem um movimento longo para cima. O stop fica muito longo, apesar de bem protegido, abaixo da média, abaixo de dois topos anteriores. Quem já está comprado tem a possibilidade de trabalhar com stop aqui na faixa dos R$ 36,44. E quem está de fora, que é o meu caso, eu aguardaria o Q1, uma correção. Pode ser não. Na próxima semana, algum processo de correção, ou nas próximas semanas, fundo ascendente, já para cima dessa região do gráfico diário, muito mais para abrir compra na VEG3 de swing trade. O próximo ativo a ser falado aqui é a ITSA4. Não, é PRIO 3, desculpa. PRIO 3. Alta forte de 8,32%, retomando a tendência de alta. Tá uma beleza isso aqui, né? Olha lá, tendência de alta. Aí vai lá, anula a tendência de alta e agora retoma a tendência de alta. Beleza, tá aqui rompendo praticamente com um candle. Na verdade, eu contabilizaria já com 3 candles do movimento. A mínima do movimento foi aqui, 3 candles subindo. E o candle grande, aquele stop que fica até bem protegido por conta de topos anteriores e médias móveis, mas o stop fica longo. E aí, para projetar o tamanho desse stop aqui para cima, a relação risco-retorno vai bater lá na zona de resistência do topo anterior aqui, que é a resistência na faixa dos R$ 21,50 até R$ 22,00, número redondo. Qual outra alternativa? Um candle de indefinição no próximo pregão, olhando para o G60 aqui, ó, já virou até um pivôzinho de alta na última hora de pregão. Seria uma alternativa de abrir uma compra, o stop mais curto aqui, tentando pegar algo para cima. Tinha botado a seta um pouco mais para cima. Então essa é a alternativa, de ter um stop mais curto pelo G60 para tentar entrar já de imediato no ativo, sem querer aguardar a correção. O outro ativo a ser falado, ITSA4.
qual é a tendência da ITSA4, Dalton? A tendência nesse momento, estou contabilizando inclusive a questão da volatilidade, é de baixo. Ela saiu aqui de uma bagunça, tá voltando para dentro da bagunça. Qual é a zona de suporte da bagunça? É isso aqui. A bagunça são esses fundos anteriores, vários topos anteriores ali para trás. Aqui acima, né? Vários topos anteriores. Então a bagunça é toda essa região aqui, ó, em vermelho, aqui, ó, esse retângulo aqui em vermelho, tá voltando para dentro dele. Então abriria compra? Não, o cenário não me agrada ainda, tecnicamente, ou em termos da minha metodologia, não me agrada ainda para abrir compra. É um ativo que, se na realidade, se ficar enrolado aqui para baixo das médias, aqui tentando subir de maneira fraca, topo descendente, eu fico mais para buscar uma operação de venda de swing trade em cima de TSA4. Tá? Apesar da boa alta do dia. Quem está comprado de alguma forma estabelece um limite de perda. Né? Se está comprado no curto prazo, não tem nada apoiando compra, e você pode estabelecer um limite de perda se voltar para baixo dos 10,80. E agora falando de POSI 3, que foi um ativo selecionado aqui na votação, cliquei errado, na votação aqui, @dvinvest lá no meu Instagram, foi um ativo que foi escolhido para eu falar nessa análise de fechamento. A ação, depois de um longo movimento de baixa, encontrou um nível aqui de alguns fundos anteriores, que foram bem testados essa faixa de preço, bateu e gerou um candle chamado de perfuração, que engloba aqui, não chega a encobrir todo o candle anterior, o corpo do candle anterior, mas invade aí pelo menos 50% desse candle. Esse é um sinal de alta? É um sinal de alta, que gera a expectativa de ter uma mudança do movimento de baixo para um movimento de subida. Só que ela está abaixo das médias, já não tem basicamente uma tendência de alta apoiando, fica mais dentro de um cenário de definição, então isso aqui perde um pouco a relevância, reduz a relevância, não que não vá subir. Primeiro sinal para confirmar esse padrão gráfico é superar a máxima do pregão de hoje, aí aumenta a chance de subida. Isso me levaria a comprar em cima de uma zona de suporte? Não. Mais uma vez, eu dou preferência por abrir compra em POSI 3 se retornar ali para cima da região dos 13,40 e passar a gerar sinalização de alta já acima desse patamar de 13,40, no mínimo acima dos 13,40. Melhor ainda se for para cima dos 13,70, mas acima dos 13,40 já seria aceitável compras aí de swing trade de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. CSNA3, ação que gerou uma boa alta hoje, 2,98%. Olha a estilingada para baixo da CSNA3, algo aqui em torno da máxima para a mínima, aqui na faixa de uns 30% de queda. A tendência dá para ver que é de baixa, topos e fundos descendentes. E agora ela gerou um sinal de alta contra a tendência. O que é que se submete? Submete tem um processo de recuperação. E como é contra a tendência, não exagerar muito na questão da expectativa de subida. Para quem entrou comprando de alguma forma ou vai abrir compra nesse sinal de alta contra a tendência, sendo um pouquinho mais agressivo, o stop fica aqui embaixo tentando pegar um movimento de subida. Por exemplo, até essa região aqui da média ou, lógico, para esse tamanho de stop que vai ficar aqui, para essa região aqui, que seria ali uma região de resistência por volta dos R$ 36,60. Para abrir compra já com a expectativa nova de alta no papel, sinalizações de alta para cima da média móvel de 3 períodos seria bem-vinda como um fundo ascendente para abrir uma compra no ativo. Pivô de alta evitaria um pouco mais, ficaria um pouco mais para a questão do fundo ascendente. Então, para quem entrou comprando, o stop fica em R$ 32,93. Até mesmo para quem está comprado no swing trade e não teve coragem ainda de sair, tem agora um ponto que pode ser estabelecido um stop aí, um limite de perda na operação. MGLU3, pelo gráfico diário, dia de bastante volatilidade, mais 0,32%, mas praticamente não saiu no lugar e não deu sinal de nada. O que é isso aqui? Ó? Ela basicamente já tem dois fundos, foi lá em cima, gerou dois candles aqui, enrolada. De maneira geral, fico mais interessado em compra acima dos R$20 nesse papel. Pivô de alta ou fundo ascendente acima dos R$20. De maneira geral, swing trade, resumidamente, seria isso. Agora, pelo cenário gráfico dessa ação, por mais que ela possa vir a ter um movimento de subida olhando para o preço semanal aqui, ainda fica mais apontando um pouco mais para baixo. É isso que realmente vai acontecer? Não necessariamente, mas é isso que vai guiar minhas decisões. Eu vou arriscar a compra já aqui e está muito claro que ela vai rasgar para cima? Não, eu vou aguardar algum sinal que aumente a probabilidade de ela realmente ter algo maior para cima. Enquanto se não vier, ainda fico mais de fora aí da MGLU3 nesse momento. E para quem está comprado, se quiser trabalhar com stop ali, um limite de perda, 17,85 seria um ponto de trabalhar com stop, de posicionar o stop. Lembrando, para operações de curto prazo.
BIF 3. Pregão de hoje, alta de 3,9%. Nessa alta de 3,9%, o que ela fez aqui no gráfico diário dela? Ela anulou a tendência dela de baixa. Ela vinha na tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Ela veio aqui e superou essa máxima aqui. Ó. A máxima aqui desse topo é 8,61. A máxima desse candle, 8,62. Então, anulou a tendência. Já abre compra aqui? É uma primeira forma, só que você vai comprar o óleo por semanal, eu vou comprar um fundo ainda descendente e próximo da média. Então, não faria isso. Qual seria a outra forma? Não significa dizer que o papel não vai subir, tá? É só que é questão de metodologia mesmo. Qual seria outra forma? Ó, o papel, depois desse movimento de subida, mostra fraqueza para cair, fica aqui às vezes de lado e gera um pivô de alta. E animaria mais para tentar pegar um movimento lá para cima, lá para essa região desses topos aqui. Ó, desse e desse aqui. Então essa seria a característica principal para buscar uma entrada. Mas essa aqui eu vou lembrar assim, nossa, a gente encerrou a posição de venda, que a gente tinha uma posição de venda aberta aqui, nos 7,67, mas foi no limite mesmo. Essa aqui foi no limite ali no alvo de encerramento da venda. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento. Nos encontramos já no próximo pregão. Um grande abraço e até mais.